Olá, eu sou o professor Vicente de Paula Ataíde Júnior, aqui do curso jurídico, sou professor de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná e tenho essa grande satisfação de poder participar desse curso aqui no jurídico para trabalhar questões para as provas do ENAD, que virão aí em breve. É uma oportunidade para a gente trabalhar alguns temas de processo civil, de teoria geral do processo, né, que vêm sendo recorrentes nas provas do ENAD. Eu vou resolver com vocês questões do ENAD de 2018 e de 2022, questões que efetivamente foram cobradas, questões de teoria geral do processo, muito em cima do Código de Processo Civil 2015. Então vai ser uma oportunidade para a gente trabalhar essas questões, ver a formulação dessas questões e trabalhar alguns conceitos da teoria geral do processo para relembrar esses temas que vocês já estudaram, mas que precisam revisar para enfrentar adequadamente as questões do ENAD que se sucederão. Tudo bem? Vamos começar. A primeira questão, eu vou trabalhar com vocês a questão 28 do ENAD 2022. É uma questão bem importante que trata de um tema bastante atual, central no Código de Processo Civil 2015, que é a fundamentação das decisões judiciais. É bem importante, vocês já sabem disso, mas eu insisto, ler com calma o enunciado, o texto introdutório de cada questão, observar o enunciado e, posteriormente, avaliar as alternativas. Essa questão, como vocês estão vendo aí, ela é um modelo em que o candidato tem que avaliar duas assertivas, duas proposições e avaliar a veracidade ou falsidade delas. Vejam aí que nas alternativas, a tua tarefa é verificar a veracidade ou falsidade dessas duas proposições que são complementares. A primeira proposição, item 1, ela faz uma afirmação e depois, no item 2, ela traz a justificativa da primeira proposição. Então, vocês têm que estar bem atentos, porque pode haver, eventualmente, uma veracidade da proposição 1 e a justificativa da proposição 2 não ser adequada para a proposição 1. Então, essa avaliação nós vamos ver enfrentando essa questão. Comecemos lendo conjuntamente a proposta da questão. Em decisão monocrática, vale dizer, uma decisão, um provimento judicial é proferido no âmbito dos tribunais pelo relator, pelo desembargador, pelo ministro isoladamente. Decisão monocrática é decisão singular, nunca uma decisão colegiada. Decisão monocrática é monocrática, de um magistrado pertencente a tribunal. É diferente de decisão interlocutória proferida pelos juízes de primeiro grau. Em decisão monocrática, o relator do Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que, em um determinado caso, havia falta de fundamentação adequada, o que implicou a decretação de nulidade da sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau e apresentou a seguinte justificativa. Em decisão monocrática, o magistrado, o desembargador, constata a nulidade de uma sentença por falta de fundamentação adequada.
e justifica, entre aspas, a omissão pelo magistrado da fundamentação de sua decisão com base nos elementos técnicos constantes dos autos, além de afrontar o inciso 9º do artigo 93 da Constituição Federal de 88 e o artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4 do Código de Processo Civil, que determinam que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, impossibilita a aferição, no grau superior, da pertinência e correção do ato judicial recorrido. Portanto, é o extrato de um voto, ou melhor, de uma decisão monocrática de desembargador, que anula uma sentença por falta de fundamentação, evocando artigo constitucional e artigo do Código de Processo Civil. Aí o enunciado diz: considerando as informações apresentadas no fragmento do acórdão do TJ São Paulo, avalie as asserções, as afirmativas, a seguir e a relação proposta entre elas. Vamos ver o conteúdo dessas afirmações. 1. O julgador entendeu que a carência de fundamentação da decisão proferida é caso de nulidade. Me parece bem claro que isso é verdade, né? O enunciado ali já diz que o que implicou, né, a segunda linha, o que implicou a decretação de nulidade da sentença. O julgador, retornando à proposição 1, o julgador entendeu que a carência de fundamentação da decisão proferida é caso de nulidade. Apenas com o conhecimento das razões de decidir do juízo, de primeiro grau, da sentença, é possível que os interessados recorram adequadamente e os órgãos superiores controlem com segurança a justiça e a legalidade das decisões submetidas à sua revisão. Antes de avaliar a veracidade e falsidade dessa proposição, vamos ver a justificativa que a questão estabelece para essa primeira proposição. Por quê? Proposição 2. Elevada a cânone constitucional, a fundamentação se apresenta como uma das características do processo contemporâneo, representando garantia inerente ao Estado de Direito. Os litigantes têm o direito de conhecer precisamente as razões de fato e de direito que determinaram o sucesso ou o insucesso das suas posições. Vocês não sentem que a gente consegue resolver essa questão, avaliar a veracidade ou a falsidade dessas duas proposições, utilizando muito da lógica, né? Dá até um conhecimento intuitivo. A gente consegue perceber se há alguma coisa errada nessas formulações. Então, retornemos à proposição 1. O julgador entendeu que a carência de fundamentação da decisão proferida é caso de nulidade. Está certo, isso é dito no enunciado. Apenas com o conhecimento das razões de decidir do juízo é possível que os interessados recorram adequadamente e os órgãos superiores controlem com segurança a justiça e a legalidade das decisões submetidas à sua revisão. Não lhes parece óbvio isto? E é de fato isto, né? Como é que o recorrente vai apresentar razões recursais de uma decisão que não foi fundamentada, que não enfrentou todas as questões postas no processo, que não observou o dever que todo juiz tem, o dever constitucional que todo juiz tem, de expressar adequadamente os motivos da sua decisão. Vocês lembram que toda sentença tem um relatório, fundamentação e dispositivo.
Não basta apenas decidir, julgar procedente ou improcedente o pedido. É necessário dizer as razões, de acordo com o ordenamento jurídico, que justificam o acolhimento ou a rejeição da pretensão do autor, o acolhimento ou a rejeição da defesa do réu, eventualmente até de uma reconvenção proposta pelo réu. Então, esta proposição 1 é facilmente constatável que ela é verdadeira. Agora, nesse tipo de questão, o que vocês têm que tomar cuidado é verificar não apenas a veracidade da proposição 2, como também se ela é, de fato, uma justificativa, uma fundamentação para a proposição 1. Né? Olhem ali a expressão porquê, a palavra porquê ligando a proposição 1 com a proposição 2. Proposição 2, elevada, a justificativa, elevada a cânone constitucional, a fundamentação se apresenta como uma das características do processo contemporâneo, representando garantia inerente ao Estado de Direito. Ninguém duvida, vejam que o próprio texto introdutório da questão fala do inciso 9º do artigo 93 da Constituição, que trata da fundamentação. Ou seja, é cânone constitucional. A fundamentação hoje é um dever constitucional de todos os juízes. E ela, exatamente em razão a isso, ela é inerente ao Estado de Direito. Tá? Os litigantes têm o direito de conhecer precisamente as razões de fato e de direito que determinam o sucesso ou insucesso das suas posições. A proposição 2 é verdadeira. E, como ela expressa que a fundamentação é essencial para conhecer precisamente, para que os litigantes conheçam precisamente as razões de fato e de direito que determinam o sucesso ou insucesso das suas posições, ela faz um link bem adequado, bem perfeito, com a proposição 1. Então, nitidamente dá para perceber que ambas as proposições são de fato verdadeiras e que a proposição 2 justifica a proposição 1. Ou seja, a respeito, vejam lá, isso é bem importante, a respeito dessas asserções, assinale a opção correta. Alternativa A, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a proposição 2 é uma justificativa correta da 1. Já matamos a questão. A questão correta, a alternativa correta para a questão 28 do ENAD 2022 é a alternativa A. As demais alternativas, elas ou dizem que uma das proposições não é verdadeira, ou que não é, a 2 não seria justificativa da 1. Mas como nós avaliamos, de fato, ambas as proposições são verdadeiras e a proposição 2 justifica a proposição 1. Beleza? Esse é um tipo de questão, né, que envolve um pouco mais do que conhecimento jurídico. Você tem que ter um pouquinho de domínio, por assim dizer, da lógica, da justificativa de uma proposição em relação à outra. Então, é mais ou menos neste formato que vocês devem se conduzir, se o modelo de questão que vocês tiverem que enfrentar no ENAD for desse modelo. Vejamos agora uma outra questão na sequência, que é a questão 29, já na sequência. Questão 29. Essa questão, ela não é propriamente de teoria geral do processo, ela é de direito ambiental, mas ela nos permite também pensar isso no âmbito do processo, porque se trata de uma questão no âmbito de um recurso de apelação. Então, diz aí, recurso de apelação, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Essa estrutura é diferente. Vejam que a estrutura da questão é diferente. Ela traz três afirmações recolhidas
de um acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na sequência faz 3 afirmações sobre o conteúdo do texto, e aí pede para que você diga quais dessas 3 afirmações são corretas ou são falsas. Então aí é uma estrutura um pouco mais tradicional de questão. Vejamos lá. 1. A incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses individuais, assim como a responsabilidade civil objetiva na seara ambiental, informada pelos princípios do poluidor-pagador e da reparação in íntegrum, não pode ser elidida pela aplicação do princípio da bagatela. Vejam, essas afirmações aqui você não discute se são verdadeiras ou falsas, né? Elas são proposições que já estão contidas em um acórdão de Tribunal de Justiça. Considere-as verdadeiras. 2. A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que, em matéria de direito ambiental, não permitir a prevalência de teses de defesa em que, por vias oblíquas, visa-se a tutelar suposto direito adquirido à devastação, nem permitir a invocação da teoria do fato consumado, bem importante isso, como forma de livrar o ofensor do dever de promover a recuperação da área atingida pela intervenção do homem. Do contrário, estar-se-ia a chancelar o direito fundamental, indisponível e intergeracional ao meio ambiente equilibrado, constitucionalmente consagrado no artigo 225 da Constituição, pudesse ser subjugado a pretensões egoísticas. E 3, a recusa ou aplicação parcial dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in íntegrum arrisca projetar moralmente a nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa. Diante disso, a resposta judicial, no caso de dano ambiental, há de ser enérgica, sob pena de impunidade do ofensor servir de inspiração social. Isso é bem importante, vejam que questões relativas ao meio ambiente vão sempre cair no ENAD, como tem caído em concursos públicos, porque é um tema, não é do momento, é de uma geração, né? Nós vamos ter, Brasil é sede da COP 30, né, em 2025 e, consequentemente, isso atrai muito essas questões que dizem respeito ao direito ambiental. Para resolver esse tipo de questão, se você levar a sério as 3 proposições, você dificilmente vai errar. Porque as afirmações que são feitas embaixo, elas estão praticamente todas elas contidas nas informações do texto introdutório da questão. Quer ver? 1. A consequência do princípio do poluidor-pagador é que o crime ambiental compensa, visto que o ato abusivo ambiental é realizado para depois pagar-se por ele, mas os benefícios advindos desse ato abusivo foram adquiridos pelo infrator. Certo ou errado? Putz, basta que você leia ali o texto introdutório. Olha o inciso, a terceira afirmação. A recusa ou aplicação parcial dos princípios do poluidor-pagador e a reparação em íntegro arrisca projetar moralmente a nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa. Então, essa primeira proposição está errada, né? Ela contrairia diretamente o texto introdutório e é assim que você deve se conduzir. Vamos ver a proposição 2. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, não há como aceitar teses que justifiquem a devastação na teoria do fato consumado, pois, se assim fosse, não haveria o dever de indenizar. Isso também está contido aqui no texto original. Veja, é quase que interpretação de texto, né? Mesmo que você não tivesse uma boa aula de direito ambiental na faculdade, o texto da questão em si, ela já te possibilita enfrentar a questão. Então veja ali, ó, o item 2, né? A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo é firme no sentido que, em matéria de direito ambiental, não permitir a prevalência de teses de defesa em que, por vias oblíquas, visa-se tutelar o direito adquirido à devastação, nem permitir, nem admitir a invocação da teoria do fato consumado como forma de livrar o ofensor do dever de promover
a recuperação da área atingida pela intervenção do homem. Isso é relativamente recente na jurisprudência do Supremo e do STJ, de que não é porque o dano ambiental se consumou no tempo, por exemplo, a pessoa construiu uma casa em área de preservação permanente em que não se admite construção. A prefeitura não viu, o Estado não viu, o IBAMA não viu, nenhum órgão ambiental fiscalizou, a casa foi construída, está lá em área proibida. Se fôssemos aplicar a teoria do fato consumado, isso significaria dizer, bom, já que construiu e não houve fiscalização ambiental, então não é por isso que agora nós vamos obrigá-lo a demolir a sua casa, né? Então, ele que pague um valor, mas a casa não vai ser destruída. A teoria do fato consumado, ela não é aplicável em matéria ambiental, como não é aplicável a princípio da bagatela, como está dito aqui na afirmação 1 da questão. Portanto, voltando ali, ó, a proposição 2, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, não há como aceitar teses que justifiquem a devastação da teoria do fato consumado, na teoria do fato consumado, pois se assim fosse, não haveria o dever de indenizar. Isso está dentro do texto, né? Você poderia ficar em dúvida, mas o texto fala também do Superior Tribunal de Justiça. Mas isso não torna a proposição 2 errada, porque realmente o Supremo Tribunal Federal também entende dessa forma. Então, não precisaria incluir ali o STJ apenas para que fosse bem de acordo com o texto introdutório da questão. Então, a proposição 1 está errada, porque ela contraria o texto introdutório. A aplicação do princípio do poluidor-pagador é uma forma de reprimir o crime ambiental, os danos ambientais. A proposição 2 está correta, porque a jurisprudência do Supremo não admite a aplicação da teoria do fato consumado em matéria ambiental. Resta ver a 3. A Constituição Federal dispõe que o direito ao meio ambiente equilibrado constitui um direito fundamental e indisponível. Aonde que está isso? Artigo 225 da Constituição, né? Todos os constitucionalistas e ambientalistas, por assim dizer, como o professor Ingo Sarli, Thiago Fenster-Seifer, conhecidos pelas suas interpretações constitucionais das questões ambientais, climáticas, né? Cuidem com o direito climático, que é um ponto bem importante atualmente. Então, está correto, de fato, é um direito fundamental. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, o equilíbrio ambiental é considerado pela Constituição, artigo 225, um bem de uso comum do povo, né, essencial à sadia qualidade de vida. Então, é um direito fundamental e vocês devem lembrar, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental de terceira dimensão. É um direito transindividual, por isso que geralmente se utiliza a ação civil pública como forma de proteção do meio ambiente, como direito fundamental de terceira dimensão. Você se recorda, os direitos fundamentais de primeira dimensão são os direitos individuais, como direito à vida, liberdade de expressão, liberdade religiosa. Os direitos fundamentais de segunda dimensão são os direitos sociais, como direito ao trabalho, à previdência, à segurança. E os direitos fundamentais de terceira dimensão são os direitos transindividuais, né? São direitos que não pertencem a uma pessoa só ou a um grupo de pessoas, mas pertencem a todos ao mesmo tempo. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o direito à proteção do patrimônio público, patrimônio histórico, artístico, cultural e assim por diante. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental de terceira dimensão e exatamente por isso é indisponível, porque não é um direito individual que as pessoas possam dispor. E por isso também que se justifica a não aplicação da teoria do fato consumado como
já bem definido pela jurisprudência dos tribunais superiores. Diante disso, é correto o que se afirma em 1 apenas? Não. A 1 está errada. 3 apenas? Não, porque a 2 também está correta. 1 e 2? Não. 2 e 3 apenas. Né? Não são todas que estão corretas a 2 e a 3. Portanto, resposta correta, alternativa D. Alternativa D de dado. Eu encerro esse bloco só observando que, como visto, esse aqui é o exame, o ENAD de 2022, as questões objetivas, elas mudam de estrutura. Não são iguais, né, como alternativas com base no enunciado. Elas podem mudar, cambiar de estrutura, e é muito importante que você observe. Você consegue resolver a maioria dessas questões utilizando o raciocínio lógico. Né? Às vezes escapa o conteúdo típico de uma determinada decisão, mas você consegue resolver utilizando, sendo fiel ao texto introdutório, que geralmente inicia as questões, né? Por isso que essas provas são muito bem elaboradas, porque elas te ajudam, inclusive, a aprender, né? Ou a rever questões, conteúdos que você trabalhou durante a faculdade de Direito. Eu vou, no próximo bloco, resolver mais questões, mais tipicamente de teoria geral do processo, para que a gente possa revisar novas questões e mostrar a estrutura de outras questões que também podem vir a cair no exame do ENAD. Beleza?